Tem as últimas do Galo, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Queria chamar a sua atenção. Você Preciso falar agora sobre a pressão pela demissão de Paulo Brax. O CSO, o homem forte do futebol do Galo, virou o alvo do torcedor depois do empate entre Galo e Santos, 1-1, nesse domingo na Arena MRV. O Atlético fez um primeiro tempo horroroso, tenebroso, ainda conseguiu ficar no 0-0. Fez 1-0 no início do segundo tempo, teve um jogador a mais após a expulsão do Zé Ivaldo, mas levou um gol de pênalti na reta final da partida, mais uma falha do Lianco, que tem falado muito, se exposto de maneira bem gritante, mas com a bola nos pés, é o segundo jogo seguido com erros. Depois desse empate, que impediu o Galo de se distanciar da zona do rebaixamento, o que se viu foi uma avalanche de críticas e pedidos de demissão em relação a Paulo Brax. Tudo começa com uma faixa que foi exposta e tinha os seguintes dizeres, abre aspas, esse Paulo Brax é sinônimo de fracasso por onde ele passa. O fracasso o acompanha. Não queremos esse incompetente no Galo. Nas redes sociais foi o suficiente para que muita gente aderisse ao movimento exigindo a dispensa do homem forte do futebol do Galo. É importante lembrar que o Paulo Brax teve como único momento de destaque na carreira a passagem pelo América, em que ele era só um coadjuvante. O Marcos Salum é o cara que dava as diretrizes do futebol. A partir daí, ele começa a tentar a carreira solo e nunca vai bem. América, razoável, Internacional, ele sai demitido com péssima impressão. No Vasco também é dispensado sem fazer bom trabalho. No Santos ele acaba caindo e assumindo logo na sequência o Clube Atlético Mineiro. Hoje o Galo é só o 13º colocado, 3 pontos em relação ao Z4, 10 pontos de desvantagem em relação ao G6. A única vantagem do Galo, o único alento do torcedor atleticano se dá pelo fato de ter 2 jogos a menos do que a maioria dos seus concorrentes. E são 2 jogos bem acessíveis em casa contra Sport e Fortaleza. Estou curioso para saber a opinião dos amiguinhos sobre o trabalho de Paulo Brax. Abraço, meu querido. Você fez várias perguntas no seu boletim. Então, olha lá, começando por aquela... Ele falou sobre Paulo Brax e queria saber a opinião dos amiguinhos. Bom, o Paulo, os trabalhos dele não tem tido tanto sucesso, né, Jota? Mas eu vou falar do Galo, que é o que a gente está acompanhando mais de perto. Até agora, não vejo nenhum problema. Não vejo nenhum problema. E o movimento dele que ele participou, que foi agora de agosto, que a gente consegue identificar mais como o trabalho dele. Nas contratações. No dia a dia, as informações também que passam que é um cara super profissional. Então, avaliar o trabalho dele no Atlético, cara, ele trouxe o Alexander, que nós elogiamos aqui. O Reinier era uma aposta, mas jogador que veio de graça, não vejo como problema. O Biel... Elogiado também quando veio. Quem? O Reinier. O Reinier, então, é um cara que não conseguiu jogar lá, mas é uma aposta, né? Continua sendo uma aposta porque não conseguiu jogar lá, mas veio de graça, eu acho que foi uma boa oportunidade. O Biel, aí ao menos, né? Porque não jogou, não era titular no Bahia, mas estava no Sport, o Atlético já tinha jogadores parecidos. Aí eu acho que dá para ter mais um questionamento. Teve mais alguém que veio nesse meio do ano? Que ele tá... E o Juan, né? Tressoldi. E o Juan, que foi a questão da lesão, foi uma escolha também um pouco questionável. Mas, no geral, não consigo avaliar o trabalho do Brax ainda, falar que alguma coisa que está acontecendo... Eu também. Eu acho se tá que ruim, não é por causa dele. Não né? é por causa se a gente dele. pegar jogadores, né, o Cuca que estava, o São Paulo chegou agora há pouco tempo ainda, diretoria, o Brax, o salário atrasado. Então, assim, o Brax está lá atrás, CJ, para mim, de alguma culpa nisso aí. Também estou contigo aí. Eu acho que ele chega e a movimentação da janela dele com vendas boas e compras que foram elogiadas. Torcida e imprensa elogiaram o mercado. É porque agora, gente, nós temos que tomar muito cuidado com o engenheiro de obra pronta. Lembrar muito dos movimentos antes, das falas antes, para agora não ser tão incoerente e ser o mais justo possível. Existem outras responsabilidades e é o que eu falei, outras fatias a serem distribuídas. O Sampaoli, na metade do primeiro tempo, o que o Sampaoli fez? Ele botou o Rony no lugar do Scarpa, ele tirou o Rony da flechada ali, né, de centroavante, tirou o Rony de centroavante, colocou o Rony lá no lugar do Scarpa, centralizou o Scarpa onde estava o Hulk e pegou o Hulk e botou o Hulk de centroavante.
O Sampaoli fez isso já no primeiro tempo. Não sei se vocês se atentaram a isso, mas eu me atentei. O Sampaoli fez isso no início do primeiro tempo, entendeu? Na metade do primeiro tempo o Sampaoli já fez essa alteração. Prestem atenção sobre isso. Pois bem, termina o primeiro tempo muito mal do Galo, onde poderíamos sair pelo menos perdendo de 1-0. O Santos criou para isso, tá? Aí, segundo tempo. Começa o segundo tempo. Aí, o que o Sampaoli, obviamente, já mudando o time na metade do primeiro tempo, ele também muda o time no intervalo, até porque não tinha como voltar com o mesmo time. Ele bota o Alexander na vaga do Alan Franco e bota o Igor Gomes na vaga do Rony. O que acontece? Ele centraliza o Igor Gomes, mantém o Scarpa na esquerda, volta o Scarpa para a esquerda, centraliza o Igor Gomes e deixa o Hulk de centroavante. Aí o time dá uma melhorada, aí também temos a questão que o Santos teve um jogador expulso, jogamos praticamente o segundo tempo inteiro com o jogador expulso, e aí o Galo realmente, com um jogador a mais em relação ao adversário, foi melhor assim como teria que ser mesmo, porque aí me ajuda aí, né, amigo? Se você com um a mais não ser melhor do que o Santos, com um a menos, o Santos, um dos piores times do campeonato, um dos piores Santos que eu já vi na minha vida, aí, meu amigo, aí é pra acabar mesmo, é mais do que obrigação, a gente não tem que ficar exaltando uma atuação melhor que o Santos com um a menos, galera. Pelo amor de Deus, não tem que ficar exaltando isso, é mais do que obrigação. Então o Galo conseguiu abrir o placar, conseguiu ter os domínios, tivemos mais chances, né? Aí que vem a doideirada do Lianco, mas eu vou chegar lá ainda, galera. Mas eu quero falar a respeito de uma situação que eu falei que eu ia falar, não esqueci, lembrei, vamos falar aqui. Fausto Vera. Não gosto do Fausto Vera atuando de primeiro volante na frente da terceira linha de zaga com a saída de 3. Por que eu não gosto? Vou explicar. Fausto Vera não tem característica de jogo que o volante, que o Sampaoli precisa para atuar nessa posição que é entre linhas. Você tá na frente da sua saída de 3, você tá na frente da sua saída de 3, os 3 zagueiros, e você tá atrás dos outros 3 meio-campistas. Então você é o elo entre defesa e ataque. Então você tem que ligar a defesa ao ataque. O Fausto Vera não tem característica para isso, meu amigo. Não tem. O Fausto Vera não sabe fazer diagonal. A gente não vê o Fausto Vera fazendo a virada de jogo da esquerda para direita, da direita para esquerda. Ele não tem a qualidade para enfiar uma bola longa, entendeu? Não tem qualidade para jogar de costas para marcação. Não tem. O Alan fazia muito bem isso. Tanto é que o Alan deu certo com o Sampaoli. Vocês concordam comigo que uma das melhores passagens do Alan com a camisa do Galo foi com o Sampaoli? Vocês concordam? Então, assim, eu não acho o Fausto Vera essa característica. Aí, meu amigo, é o problema também, né? Vai colocar quem ali? Porque o Alexander não é primeiro volante. Não é primeiro volante. O Franco também não é primeiro volante. Todo mundo sabe que o Franco não é primeiro volante. Nem com o Sampaoli na primeira passagem ele era primeiro volante. Aí, diretoria, vai me desculpar, né? Nós estamos aí já, ó, metade de setembro, o Galo não tem o primeiro volante. Meu amigo, como que você não tem o primeiro volante? O Otávio, com todo respeito, o Otávio conseguia fazer essa função melhor do que qualquer um do elenco aqui hoje. Essa função específica, entenda o que eu estou dizendo para vocês, é o estilo de jogo do técnico. Muito passa por esse atleta. Gente, a saída de bola do Galo ontem, com Vitor Hugo dando saída de jogo, meu Deus do céu, as entregadas que o Vitor Hugo fez ontem. Entendeu? O Natanael também não tem o caguete de sair jogando ali igual o Saravia. O Saravia é um cara que eu acho que quando estiver bem, vai encaixar bem demais na zaga pela direita. O Saravia. Agora o Natanael não tem a característica. O Vitor Hugo não tem a característica. Entendeu? E o Vera fica bem sobrecarregado, cara. Então não tem aquela ligação defesa-ataque. Eu achei a saída de bola do Galo muito deficitária ontem no primeiro tempo. Então, meu amigo, isso aí atrapalhou demais. Então, tá dito sobre o Fausto Vera. Não sei como é que vai fazer. O Fausto Vera, ele
pode atuar como um primeiro volante, mas não nesse estilo certinho de saída de 3, ele sendo o meio aqui, com os outros 3 meio-campistas que estão na frente dele, ele tendo essa obrigação de fazer a ligação defesa-ataque. A gente joga num 4-2-3-1, simples, tradicional, ou num 4-4-2, ele de primeiro volante, com o cara do lado, ele ajudando ele, tudo bem. Um jogo posicional, que o Sampaoli, o Milito gosta e tal. Agora, nessa característica específica, não tô gostando nada do que eu tô vendo. Não gostei do Fausto Vera de zagueiro líbero na linha de 3, o central. Não gostei. Falei isso no meu pós-jogo e não gostei do Fausto Vera nessa posição. Entendeu? Enfim, eu acho que ele pode render na mesma posição, só que com característica de jogo diferente. Vocês conseguiram entender o que eu tô falando? Não nesse exato modelo que tá sendo com o Sampaoli. Marcação posicional e tal, tudo certinho, mas uma outra característica de saída de jogo. Enfim, já tomei muito tempo aqui para falar de Fausto Vera. Fala pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal para quem não é inscrito, tá? Ativar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo quem puder e deixar aquele like, ajuda demais o canal. Tamo junto, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!